Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus, o amigo de todas as horas, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Vamos então iniciar a nossa transmissão, a transmissão que tem como finalidade o tratamento espiritual à distância. Como você já sabe, todos nós nos reunimos neste domingo, e quando eu digo todos nós, é todos nós mesmo, porque vocês que estão em casa estão me vendo, estão vendo o Aguinaldo, e eventualmente no final da transmissão, vocês podem ver, ou pelo menos ouvir, Dr. Klaus. Mas uma grande equipe se faz presente para que o processo, o trabalho, a atividade aconteça. O Aguinaldo, aqueles que estão por detrás das câmeras, vamos assim dizer, que cuidam aí da transmissão, os médiuns, os dialogadores e a equipe espiritual, que é quem nos dá o suporte para que o trabalho aconteça. Então, nós temos muita gente para agradecer e contamos com toda essa gente para que a mesma nos auxilie nesse trabalho, nessa atividade de tratamento à distância. Muito bem, vamos então à nossa prece, vamos então à nossa oração. Pensemos em Jesus como nosso modelo e guia, buscando-o, tendo-o como referência para as nossas experiências terrenas. Que o Cristo possa ser a nossa grande fonte de inspiração, para que não temamos os desafios, nem o avanço na conquista da nossa melhora íntima, da nossa busca incessante das virtudes tão necessárias para a nossa transformação. Que nesse momento em que buscamos o tratamento, não fiquemos apenas na posição de passivos, à espera de algo acontecer. Mentalmente, que algo também possamos fazer para buscar a cura, a solidificação da nossa saúde, através do nosso movimento interno, do desejar, do buscar, do querer, do sentir, do acreditar. Nenhuma cura acontece de dentro, de fora para dentro tão somente. Toda a nossa melhora, quiçá a cura definitiva, é uma combinação deste movimento de fora para dentro, concomitamente com o movimento de dentro para fora. Uma participação efetiva de nós que precisamos, com a ação dos amigos espirituais que nos auxiliam. Não fiquemos apenas na expectativa de receber. Descubramos no dia a dia das nossas experiências como também resolver, como também equacionar, como também solucionar, como também fazer para mais crescer e, com isso, mais saúde ter. E neste trocadilho de palavras, tornando a fala mais empática, a verdade soberana, é que dentro da perspectiva da cura espiritual, muita coisa precisamos fazer de nós mesmos para que esta cura se estabeleça. Então,
que o convite seja aceito por todos nós, que possamos aceitar, reconfigurar o nosso modo de viver, para que a partir daí o nosso ser possa gozar de uma saúde em plenitude, exercitando o verbo amar, para que aí possamos, em definitivo, sarar. Deus nos abençoe. E contando com a bênção de Deus, vamos refletir sobre a nossa própria existência. Gostaríamos de ressaltar que dentro em breve retornaremos à nossa querida Aracaju, local onde estivemos no Irmão Fego, agora neste mês de maio, e retornaremos em julho para um novo evento, como também estaremos no final deste mês em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, para um seminário e uma palestra. Então, aos amigos destas cidades, um abraço fraterno, uma vibração de paz a todos que contam conosco para este trabalho de divulgação que nós precisamos tanto. Bem, disse certa vez Melanie Klein foi uma grande psicanalista que, de uma certa forma, fez abordagens e ampliou muito significativamente o trabalho de Freud. Depois de Freud, nós tivemos muitas pessoas com grandes conhecimentos na área que se aprofundaram ao analisar os textos de Freud e ali desenvolveram pensamentos extremamente úteis para a análise do psiquismo humano, não só Melanie Klein, como também Lacan. Mas gostaríamos de lembrar a psicanalista dela uma frase para o início das nossas reflexões. Disse ela certa vez que quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E se nós estivermos falando do conhecimento sobre si mesmo, não temos dúvidas de que seremos expulsos de alguns paraísos. Porque o autoconhecimento, o conhecimento sobre si mesmo, acaba nos expulsando, aqui usando uma expressão simbólica, acaba nos expulsando de alguns paraísos. O paraíso da ignorância, o paraíso da ilusão, o paraíso de algumas versões idealizadas que tínhamos da vida, o paraíso da negação. Temos uma preferência a vivermos na ilusão, desconectados da realidade, nos sentimos confortáveis como estamos. Todavia, como a vida exige um movimento, uma busca diária pela renovação, pelo entendimento de si mesmo, como a vida nos conclama à evolução, no movimento de autoconhecimento, sentiremos um desconforto, sentiremos uma sensação de inadequação, porque estaremos sendo confrontados conosco mesmo, com aquilo que adotamos como norma de vida, quase sempre para nos encaixarmos, nos adequarmos à sociedade, frente agora ao convite ao comportamento que se conecta melhor
com a nossa realidade íntima. E aí então, sairemos destes paraísos, deixaremos estas fantasias. E aqui, para enriquecer a nossa linha de raciocínio, buscamos lembrar a frase de José Saramago, quando ele diz que para enxergarmos a ilha, para vermos a ilha, precisamos sair da ilha. Sair da ilha, ou seja, sairmos de nós mesmos. E arredondando a nossa introdução, sintetizando a abertura dos nossos estudos, o fruto do conhecimento sobre nós mesmos nos constrange, nos obriga a sairmos desses paraísos. Nos conclama a olharmos para a ilha de fora e aí sim contemplarmos melhor esta ilha interior que permanece quase que para todos desconhecida. Nas grandes construções, naquelas casas que habitualmente chamamos de mansões, porque são casas muito grandes, existe o chamado hall de entrada, que é quando você tem um espaço muito bem adornado, que é a preparação para que você adentre a casa, a mansão propriamente dita. Então, alguém lhe conduz até o hall de entrada e ali, então, você aguarda que o dono da casa lhe conduza para dentro da mesma. Quando falamos de autoconhecimento, sobre aquilo que conhecemos sobre nós mesmos, somos forçados a aceitar o fato de que se nós fôssemos cômodos, se o nosso mundo interior fosse dividido em cômodos, nós ainda estaríamos no hall de entrada. Nosso conhecimento sobre a nossa realidade íntima é deveras limitado. Muito bem, indo para o tema central desta noite, muitas pessoas acabam afirmando que a felicidade não é possível, que viver da terra, experimentar a vida tão sofrida que temos no mundo, é impossível conectarmos esta vida com algum tipo de felicidade. É bem verdade que os espíritos disseram a Allan Kardec, na resposta da pergunta 920, que o homem não poderia ser totalmente feliz na Terra, porque a vida foi dada para o homem como prova ou expiação. Todavia, os espíritos completam a explicação dizendo: mas cabe ao homem abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, é preciso entendermos que a felicidade pode ser alcançada. E quando falamos da felicidade no mundo em que vivemos, considerando a nossa evolução limitada, falamos de uma felicidade relativa ou de uma felicidade subjetiva. Queremos dizer, não permaneceremos felizes o tempo todo, porque isso é uma grande ilusão. Mas também não podemos dizer que a vida na Terra seria aquele martírio colocado pelo filósofo, dizendo que a nossa vida é uma mistura entre a ânsia de ter, e ali sofremos, e depois o tédio de possuir, para mais tarde voltarmos e sofrermos de novo pela ânsia de ter e novamente ficarmos tristes pelo tédio de possuir. Não, não. Consideramos uma visão muito triste da vida. É possível desenvolvermos esta felicidade relativa. Para isto, apresentaremos aqui nesta noite
enquanto a equipe espiritual vai se posicionando para o tratamento, enquanto todos nós já vamos recebendo as bênçãos do tratamento, vamos colocar aqui algumas sugestões, a fim de que possamos, através destas sugestões, elaborarmos uma felicidade mais consistente. A primeira sugestão: aceitação. Agora há pouco nós vou corrigir a minha fala. Agora há pouco nós iniciávamos, melhor dizendo, a correção do livro de José de Moraes, o novo livro de José de Moraes. Ele lançou um livro há pouco tempo, intitulado Os Chamados e os Escolhidos, e agora, recentemente, ele concluiu uma outra obra que nós, como dissemos, estamos corrigindo. Antes de começarmos aqui a transmissão, estávamos corrigindo esta obra. E eu me lembrei da obra porque eu acabei aqui de ler um capítulo, e eu estou folheando aqui para ver se eu encontro onde está, e eu acabei de ler um capítulo intitulado Aceitação, onde José de Moraes fala da importância de aceitarmos. E aí ele vai colocando aqui várias também sugestões, ele escreve este capítulo no modelo perguntas e respostas, e ele vai colocando aqui várias considerações a respeito da aceitação. E ele fala nesse capítulo sobre as verdades dolorosas, exatamente, as verdades dolorosas. Diante das verdades dolorosas, nós precisamos aceitar. E ele coloca assim, vou ler só um trechinho, até para vocês ficarem aí com água na boca. Nós pretendemos lançar este livro no mês de agosto, onde estaremos comemorando o aniversário do Caminho de Damasco, mais um aniversário dessa casa abençoada, e nós estaremos lançando o livro em agosto, em comemoração ao aniversário do centro, e, se possível, com um bate-papo com José de Moraes. Aí ele diz assim: a palavra aceitar tem origem no latim acceptare, e em português significa concordar com algo, receber algo de bom grado. Se Deus é justo, se o acaso não existe, nem tampouco sofremos sem merecer ou precisar, então é preciso aceitar. Aceitar, nesse sentido, não significa acomodar, mas sim não se revoltar. Pare para pensar. Se muitas depressões não seriam apenas o resultado de uma rebeldia, ou seja, a presença da não aceitação. E você aceita os acontecimentos que não pode mudar? E aí então ele continua ensinando-nos sobre a aceitação. Normalmente nós não aceitamos com muita facilidade, não. Essa que é a verdade. Tem uma historinha antiga que eu gosto de contar, é uma história bem-humorada que fala das mulheres. Mas aqui, as mulheres me desculpem, eu só vou dar este exemplo porque ele é da história, mas não é das mulheres que queremos falar, não, tá bom? Mas vamos lá. A história conta que nos Estados Unidos, em uma cidade dos Estados Unidos, alguns anos atrás, inaugurou uma loja interessante, porque trata-se de uma loja que vende maridos. A loja existe até hoje. E é uma loja muito bonita, com 6 andares. Mas esta loja, ela tem algumas regras, caso você deseje conhecer esta loja. A pessoa que vai visitar a loja para talvez comprar um marido, só pode fazer uma vez na vida. Você não pode voltar na loja uma segunda vez. E a loja, sendo ela de 6 andares, ela tem a seguinte definição: à medida que os andares vão subindo, as qualidades do marido que você vai comprar vão melhorando. E, naturalmente, o preço do marido também vai se elevando. Esse é o modelo de atendimento da loja. Um dia desses, quem é que resolveu visitar a loja? Célia.
Célia resolveu visitar a loja para comprar o marido. Ela entrou na loja e quando ela estava no primeiro andar, ela pôde ler o aviso. Neste andar, vendemos maridos que têm bons empregos. Célia gostou muito. Afinal de contas, nesses dias difíceis, é bom que o marido tenha um emprego. Mas ela resolveu ir para o segundo andar. No segundo andar, os maridos aí estavam num preço acessível. No segundo andar, havia uma outra placa. Nesse andar, vendemos maridos com bons empregos e bonitos. Bom, melhorou. Agora, além de ter emprego, o marido é bonito. Mas na ânsia de conseguir um marido melhor, Célia foi para o terceiro andar. E no terceiro andar, as qualidades realmente eram relevantes. Os maridos ali vendidos tinham bons empregos, eram bonitos e gostavam de criança. Que maravilha! Célia pensou em comprar, mas decidiu ir para o quarto andar. No quarto andar, os maridos ali vendidos tinham bons empregos, eram bonitos, gostavam de crianças e ajudavam no serviço doméstico. Que maravilha! Célia pensou em comprar, mas decidiu ir para o penúltimo andar, para o quinto andar. E lá realmente as qualidades dos maridos eram extraordinárias. No quinto andar, os maridos tinham bons empregos, eram bonitos, gostavam de crianças, ajudavam no serviço doméstico e eram românticos. Puxa, o que mais uma mulher pode querer? Mas quando Célia já estava quase para fechar o negócio, ela pensou assim: bom, mas eu estou no penúltimo andar, só falta um andar. Se os maridos deste quinto andar têm todas essas qualidades, como não serão os maridos do sexto andar? Ah, não, eu cheguei até aqui, vou para o último andar. E quando Célia adentrou o último andar, lá tinha uma placa dizendo assim: você é a visitante número 150.000. Neste andar não vendemos marido. Esse andar foi criado apenas para provar que as mulheres nunca estão satisfeitas. E eu não sei se as mulheres nunca estão satisfeitas, mas a gente lembrou a história para dizer que normalmente as pessoas nunca estão satisfeitas. As pessoas nunca, ou pelo menos quase nunca, sabem ser gratas por aquilo que receberam, sabem ser gratas por aquilo que têm, sabem ser gratas por aquilo que a vida lhes concedeu. Então, se estivermos falando de felicidade, uma boa dica é a aceitação. Segunda dica, desejar a felicidade plena e constante é, sem dúvida alguma, uma ingenuidade. Então, busque a felicidade possível. O segundo item é busque a felicidade possível. A gente vê surgir no mercado literário muitos livros de autoajuda. Bons, diga-se de passagem. Eu mesmo já tive a oportunidade de dedicar-me a escrever vários livros de autoajuda em parceria com os espíritos ou livros da minha autoria. Saúde psíquica, saúde plena, eu me perdi de mim mesmo, uma questão de escolha, todos os livros da editora Sintonia na linha da autoajuda. O novo do seu José de Moraes, Novos Hábitos. Entretanto, em alguns livros dessa linha, muitos deles propõem algo um pouco distante da realidade. Propõem, muitos destes livros, a ideia de que exista um caminho especial, exista um segredo específico para a felicidade. Muitos propõem novos comportamentos para a felicidade, no sentido de que esses novos comportamentos são o livro que está apresentando. E assim, vamos pensar assim, nem tudo que parece novo é novo, não é verdade? Por exemplo, uma coisa que pode parecer nova, fake news. A fake news é uma coisa nova. Há pouco tempo se fala de fake news, de jeito nenhum. Fake news já existia há muito tempo, com outro nome. Quer um exemplo de fake news que já tinha em 1970, 1980? Se aprontava uma arte.
E aí a mãe dizia assim: pode entrar, eu não vou te bater. Foi a primeira fake news que nós tivemos no mundo, das mães. Querem outra coisa que parece novidade, mas não é? Os drones, esses drones que ficam filmando, que nada. Na minha época de criança, já existia drone no formato de chinelo havaiana, que vinha girando, girando, girando e acertava onde fosse, arremessado pelas mães. É verdade. Ó, hoje em dia, nós temos aí filmes de terror que as pessoas dizem assim: olha, não assiste esse filme, porque é um filme novo, é um filme que nunca foi produzido, tem um terror terrível. Isso lá é novo. Eu sou da época que tinha a loira do banheiro. Quem viveu na época que tinha a loira do banheiro não se assusta com nenhum filme de terror. Eu sou da época do mertiolate. Eu sou da época em que o mertiolate ardia. Eu sou da época do suco de feira. Eu sou da época do emulsão de Scott, aquele que tinha um bacalhau no rótulo. Eu sou da época do biotônico. Quem sobreviveu a tudo isso, sobrevive a qualquer coisa. Voltando à nossa linha de raciocínio. Então, assim, embora muitos livros dessa natureza sejam bons, essa ideia de que você vai vencer na vida, só você ter pensamento positivo, que tudo vai dar certo, que se você fizer isso ou aquilo você vai ficar rico. Olha, essas propostas, esses ensinamentos representam assim uma meia-verdade, não é? Porque quando você analisa a vida, digamos assim, sob a ótica da doutrina espírita, você se lembra, nós nos lembramos que nós estamos no mundo de provas e expiações e temos muita coisa a resolver. Então, essa felicidade total, realmente, ela não existe. Bom, o que mais que a gente precisa fazer? Não ter medo de olhar para si. Falávamos no início, né, do hall de entrada. Falávamos lá da frase: quem come o fruto do conhecimento é sempre expulso de um paraíso. Não ter medo de olhar para si. Tem uma frase atribuída a Platão que diz assim: podemos facilmente compreender uma criança que tem medo do escuro. A real e a grande tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E a princípio parece uma frase sem sentido. Ora, por que o homem teria medo da luz? Nós temos medo da luz porque essa luz do autoconhecimento, ela nos ilumina por dentro. E quando nos ilumina por dentro, nós vamos ver coisas que não gostaríamos de ver. Olha só, imagine você entrando numa casa abandonada há muitos anos e você acende uma luz lá dentro. Quando você olhar para a casa, você não vai ter uma visão agradável, porque a casa está abandonada. Então você vai ver teia de aranha, muita sujeira, muito mofo, cupim, esse tipo de coisa. Eventualmente baratas, ratos, etc. É como se nós internamente, a maioria de nós pelo menos, a maioria de nós fôssemos uma casa abandonada. E quando nos iluminamos por dentro, somos obrigados a enxergar essas coisas que existem dentro de nós. E aí então a gente tem uma certa dificuldade para lidar com isso. Então é quando nós fugimos da luz. Quando uma pessoa deixa de fazer uma terapia porque está se sentindo incomodado com o que está ouvindo, com o que está ouvindo do terapeuta ou com o que está ouvindo dela mesma, ela está fugindo da luz. Próxima, desistir de querer ser herói o tempo todo. Não dá para a gente aguentar tudo. Não dá para a gente carregar tudo nas costas. Não tente resolver tudo, porque você não vai dar conta. Eu tenho repetido isto para mim nos últimos tempos. Essa necessidade de admitirmos as nossas fragilidades, as nossas limitações. E lá no livro, deixa eu ver se eu lembro agora,
Ah, sim, no livro E Eu Me Perdi de Mim Mesmo, que é um livro da nossa autoria, que fala de autoconhecimento, damos o exemplo do super-homem, do Superman, que embora seja talvez o mais forte, o mais completo dos super-heróis, tem uma fraqueza, que é a criptonita. Então, assim, fazendo uma comparação simbólica, se o super-homem, que é o super-homem, tem uma fragilidade, que é a criptonita, por que nós achamos que podemos ser fortes o tempo todo? Então, uma das coisas, uma das posturas que vai nos ajudar a ser felizes é justamente desistir de querermos ser heróis, porque nós não somos. Assim também como o desapego. É preciso aprendermos de fato desapegar. A bem da verdade, a gente até tem um discurso de pessoas que não são apegadas, mas são raras as pessoas que de fato têm esse perfil de serem desapegadas dos bens materiais. E apego é muito complicado, porque apego nos faz muito mal, seja qual for o tipo de apego. Se você é apegado a uma pessoa, Aguinaldo, mas quando a gente ama uma pessoa, naturalmente a gente não é apegado a ela? Sim, mas o jeito certo de amar é amar quem quer que seja, na certeza absoluta que aquela relação, no corpo físico pelo menos, não vai durar para sempre. Porque ainda que a pessoa não vá embora, porque ela pode ir, ainda que ela escolha ficar com você, em algum momento a morte vai buscá-la ou buscar a você. E aquela pessoa vai se distanciar de você, ainda que seja por um período. E você, se você tem um amor possessivo, se você tem um amor com apego, você não vai conseguir ficar feliz sem a presença daquela pessoa. Eu conheço gente que é apegada ao vaso sanitário. É verdade. Vocês já devem ter ouvido ou conhecido alguém que diz assim: ah, eu não gosto de viajar muitos dias, porque eu não consigo ir no banheiro em outros lugares. Eu só consigo ir no banheiro da minha casa. Então eu tenho que voltar logo para casa, porque se eu ficar 4, 5 dias fora de casa, eu fico 4, 5 dias sem ir no banheiro. Aí eu fico pensando que quando essa pessoa morrer, a família vai ter que dar um jeito de colocar o vaso sanitário no caixão. Porque como é que ela vai fazer? Não é agora desencarnada? Como é que ela vai usar o vaso sanitário? Então, o desapego é um bom caminho. Penúltimo, para a gente não atrasar aqui. Entender, isso é muito bom. Entender que de perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal. Não fique se julgando, não. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Eu estou dizendo isso para você aprender a se perdoar, para você aprender a não acumular muita culpa, sabe? Use a culpa para você entender o que você fez de errado. Mas não fique se martirizando, não. Todos nós temos os nossos momentos de loucura. Todos nós. Somos humanos. Por isso, esse item, de perto, ninguém é normal. Eu me lembro que um paciente foi visitar um psicanalista e quando chegou no psicanalista, ele disse assim: doutor, eu não estou bem. Doutor, parece que tem dois de mim dentro de mim. Doutor, eu acho que eu sou bipolar, porque eu fico brigando comigo mesmo, eu fico discutindo comigo mesmo, eu fico conversando comigo mesmo. Doutor, eu não sou um, eu sou dois. O que o senhor tem para me dizer? O psicanalista disse assim: deite aqui no divã e vamos ter uma conversa, nós quatro. Né? Para dizer que terapeuta, psicanalista, psicólogo também tem as suas loucuras. E por último, aprenda a aproveitar as oportunidades de aprendizado. Aprenda a aproveitar as oportunidades de aprendizado. Sabe por quê? Porque quando a gente aproveita essas oportunidades, a gente se reabastece de boas energias. A gente tem um fortalecimento das boas energias. Eu estive numa reunião mediúnica há pouco mais de um mês atrás, e eu era convidado nessa reunião, não estava dirigindo a reunião,
E foi uma reunião assim pesada, de muito trabalho, mais de 1h30 de sessão mediúnica, mais de 40 médiuns trabalhando, muita gente ali, né, atendendo os espíritos, assim, e a gente já vinha cansado de um dia inteiro de atividade. Quando terminou, assim, eu estava exaurido, sabe? Assim, sem energia. E aí o médium que coordenava as atividades, no encerramento, deu passividade ao grande, né, espírito Bezerra de Menezes, numa incorporação belíssima, onde a gente podia quase que visualizar ali Bezerra materializado, naquela sua voz doce, meiga, suave. Foi uma mensagem curta, de alguns minutos, mas enquanto Bezerra estava ali falando, nós fomos nos reabastecendo, e saímos dali fortalecidos para acordar no outro dia dispostos a continuarmos a atividade. Tá certo? Muito bem. Vamos lá então para a nossa segunda parte. Convidamos a todos a prece, a oração, enquanto os espíritos vão terminando, concluindo o trabalho. Nós, agradecidos que somos à espiritualidade, felizes por estarmos servindo em nome de Jesus, vamos dizendo a todos da necessidade, como foi dito aqui no início da transmissão, da necessidade de fazermos a nossa parte, da necessidade de desenvolvermos capacidades, desenvolvermos estratégias, desenvolvermos a capacidade de percebermos a vida de uma forma em que não só a felicidade, mas também a saúde possa estar presente em nossa existência física. Como aqui também foi dito, não podemos ser ingênuos acreditando que teremos saúde e felicidade o tempo todo. A vida física ainda é uma existência de desafios pela condição do próprio planeta e pela condição dos habitantes deste orbe. Mas é possível sermos felizes desde que, principalmente, tenhamos um bom entendimento do funcionamento das engrenagens, das leis que regem a vida. Quando temos esta percepção acertada, nós conseguimos viver melhores, com mais saúde e com mais felicidade. Desejamos a todos, enquanto o trabalho continua sendo feito, enquanto as águas estão sendo fluidificadas, desejamos a todos, como de hábito, esta paz, esta saúde e esta felicidade relativa que todos nós já podemos conseguir. Que assim seja.